Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao curso de auxiliar de necrópsia no conteúdo de medicina legal. Então, iniciamos esse módulo tendo um embasamento inicial sobre o histórico da medicina legal, como ela surgiu e algumas das áreas que elas atuam. Então, temos como embasamento a belíssima inscrição em latim que está descrita em um brasão pelas insígnias da medicina e da justiça, né, que remonta a história a cerca de 20 de novembro de 1922, quando se idealizou a ideia da medicina e a justiça trabalhando juntas. Então, a inscrição que diz Fideliter and Luce imperardo atemen, ou seja, né, fidelidade à verdade, custe o que custar. Então, essa interação que se ocorreu com a medicina e a justiça, ela acabou se tornando uma especialidade nova. Historicamente falando, os seus traços originários, claro, são detectados por toda a antiguidade, e naquele período, ainda que esporadicamente, médicos eram convocados para esclarecer questões pertinentes ao que poderíamos chamar de um primeiro esboço dos princípios e lógica médico-legais. Não era ainda uma medicina legal como conhecemos atualmente, mas o ponto inicial se deu nesse momento. Os antigos egípcios, por exemplo, já se utilizavam de formas de medicina que poderíamos chamar de medicina legal, pois elas eram exercidas pelos sacerdotes e os praticantes de medicina da época, que eram consequentemente os encarregados de fazerem as perícias. Havia uma utilização legal dos conhecimentos médicos, e a medicina egípcia protegia mulheres grávidas, punia por crimes sexuais. Então você tinha já um aporte pelos antigos sacerdotes, que eram em geral os incumbidos dos tratamentos médicos da época. Você tinha já esse aporte com a justiça no intuito de se punir esses crimes, principalmente de mulheres grávidas e crimes sexuais que existiam. Na antiga Babilônia, o Código de Hammurabi já estabelecia uma relação jurídica entre o médico e o paciente. Os antigos hebreus se referiam a esse relacionamento nas leis do Antigo Testamento, nas leis de Moisés, né? Na Índia, antes de Cristo, em 1300 a 800 antes de Cristo, loucos, crianças, velhos e embriagados não podiam testemunhar, tá? Porque isso estava prescrito no Código de Manu. Então, esses aportes acabou dando uma relação direta entre a medicina legal que conhecemos hoje com os fatos históricos que aportaram ou que deram uma base para a criação e para o surgimento da medicina legal como nós conhecemos hoje, tá? Então, por definição, nós temos que medicina legal, ela é o direito com o objetivo de esclarecer fatos jurídicos, né? Então, ela acaba trabalhando a ciência e a justiça junto com a perícia. A parte pericial, ela vai trabalhar tanto a favor da ciência como a favor da justiça, para que crimes sejam esclarecidos, situações sejam esclarecidas de acordo com a necessidade judicial, de acordo com o que os meios legais pedem para serem feitos, tá? Então nós temos essa abordagem que é tida por parte da medicina hoje, atualmente, com uma força muito grande, justamente por essa necessidade de que ocorra essa interação. Então nós temos como conhecimento prévio que a medicina tradicional ela objetiva o tratamento, né, a cura, ela é a arte de curar. Então a medicina ela tem esse embasamento, os médicos fazem o seu juramento com
essa intenção para curar os seus pacientes, o juramento de Hipócrates, né? E ela se desmembrou com o decorrer do tempo, tá? Envolvendo nas ciências, na higiene, se tornou a arte do prevenir, a arte do remediar, ou seja, prevenir doenças, prevenir ocasiões que levem a doenças, prevenir situações que causem doenças por falta de higiene e assim por diante. Então, em cerca de 1575, surgiu esse esplêndido ramo e abrangente ramo da medicina legal, que foi a arte de relatar em juízo, dado pelo pai da medicina legal, Ambrosier Paré, que foi o precursor de toda essa belíssima história e abrindo esses caminhos gigantescos para toda a medicina legal, para o bom andamento da medicina com a justiça, tá? Então nós temos esses fatores que são alocados e conhecidamente o conceito de medicina legal ele é tratado tanto como ciência e como arte. Em ciência, pois ele sistematiza, né, os seus conhecimentos, as técnicas, métodos para um objetivo determinado. Então, se eu tenho um aporte para saber alguma situação de medida judicial ou a necessidade judicial para se esclarecer um fato, se esclarecer uma ocorrência, eu vou ter esse aporte da ciência pela sistematização, pela utilização de técnicas e métodos específicos para se chegar a um objetivo que foi pré-determinado. E como arte, de acordo com o maravilhoso professor Genival Veloso de França, requer mais do que somente esses conhecimentos. Apesar de existir uma sofisticação neles, necessita de qualidades instintivas para demonstrar de forma significativa a sequência lógica do resultado dramático de uma lesão violenta, por exemplo. Tal arte ela tem a intenção de ser objetiva e racional, mas o França ele relaciona com essa necessidade de o médico legal que trabalha na área da medicina legal ter as qualidades instintivas para conseguir organizar de uma forma lógica, numa sequência lógica, resultados dramáticos, no caso de uma lesão, no caso de um assassinato, no caso de um estupro. Você tem que ter todo o aporte para que você consiga alcançar o sucesso necessário de uma forma objetiva e com passos racionais, porque você vai ter que repassar tudo isso em juiz. Um perito que trabalha na área médica legal, ele tem essa interação. Tudo que acontece ele tem que repassar de uma forma clara e racional para um juiz. Então essas ciências jurídicas e ciências médicas que se uniram e formam essa medicina legal com esse intuito de repassar essas informações de uma forma totalmente eficaz e efetiva para o trabalho como um todo, tá? Para se esclarecer os fatos que se tem necessidade. Essa ampla abrangência do campo de ação, ela está intimamente ligada entre o pensamento biológico e o pensamento jurídico, porque até o presente momento, não se tinha essa ideia de embasamento somente de uma medicina legal. Então, esse pensamento biológico e o pensamento jurídico surgiram e se entrelaçaram com o interesse de favorecer e de esclarecer as necessidades jurídicas que existem nesse meio. Então, esse ensino prático, esse campo de ação prático da medicina legal, ela tem que ter todo esse aporte jurídico, porque até esse momento não se definiu com precisão todas a organologia de uma medicina legal,
todas as prescrições de uma medicina legal. Então nós não temos ainda aqui uma precisão total do meio de uma medicina legal. Então nós temos autores, vários autores, né, que durante ao longo dos anos colocam inúmeras definições de um aporte geral que acaba sendo alocado e que são utilizadas da melhor forma possível pelos meios judiciais. Então, para Genival Veloso de França, a medicina legal é a contribuição da medicina e da tecnologia e ciências afins às questões do direito, na elaboração das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Então, ele acaba colocando um ponto bem abrangente para a medicina legal, porque a medicina legal trabalha de uma forma abrangente, ela trabalha de uma forma grandiosa, visando um bem maior, visando esse esclarecimento que se torna totalmente necessário para as necessidades jurídicas, não somente em ações de crime contra as pessoas, de lesão, de assassinato, de homicídios, de abortos e de questões afins, mas questões judiciárias no meio geral, questões pessoais, questões da justiça do trabalho, questões do meio social. Então essas alocações acabam aumentando, abrangendo o campo da medicina legal, fazendo que, de uma forma plena, a ciência possa auxiliar o meio jurídico de uma forma direta. Ou, como colocou Parré, é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais. Então, esse aporte direto aos problemas judiciais. Ou, até então, Lansky, que colocou a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. A arte de o médico dar acesso à sua ciência para a administração jurídica, dar aporte ao meio jurídico para o esclarecimento de questões que são necessárias ao meio jurídico. Ou Flavínio Favero, a aplicação do conhecimento médico-biológico na elaboração e na execução das leis que deles carecem. Então, todos esses pontos são dados para um direcionamento em comum, como a fim de dar aporte à necessidade jurídica. Ou Hélio Gomes, que coloca a medicina legal como um conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito e cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais no seu campo de ação da medicina aplicada. Então, todos esses principais autores, temos outros, claro, outros tantos autores, tanto que tomaria somente uma aula inteira para falar de todos os autores que se referem à medicina legal com o meio jurídico, mas acredito que sejam alguns dos mais importantes citados aqui, e nós temos todo esse aporte necessário que precisa ser dado, todos com um senso em comum, a utilização da medicina, a utilização das ciências médicas em favor da justiça, em favor de um bem maior, com interesses de nível judiciário. Então, muitas dessas são essas designações, né, que fazem referência à medicina legal, demonstrando que ainda não se encontrou uma expressão única ou um fator único que englobe toda essa medicina legal. Que acaba tendo falta nessas definições entre ciência e arte. É uma arte, pessoal, é uma arte. Um perito solucionar um crime, uma equipe forense solucionar um crime, dando todos os passos, dando todos os aportes, dando toda aquela ordem cronológica dos fatos, o passo a passo, como aconteceu, como ocorreu. Isso é uma arte. Acaba sendo, mas é uma questão de um assassinato, é uma questão de uma lesão, é uma questão de um estupro. Mas o meio legal que se comprovou toda essa questão foi dado pelas ciências médicas, foi dado por esses aportes desses peritos maravilhosos que se empenham em cada caso
pela necessidade jurídica, de acordo com o que o meio jurídico pede para eles. Então nós temos assim esses serviços que são relacionados da medicina legal forense de Parré, as questões médicas legais de Zaquias, a medicina judiciária de Lacassagne, a medicina judiciária ou dos tribunais de Prunelli, medicina política de Mark, a jurisprudência médica de Albert, a antropologia forense de Ebenstrait, acho que falei o nome errado, perdão, mas todas como um aporte geral nesse meio da medicina, nesse meio real, todas com a mesma intenção. Então, como salientado por alguns autores, a importância da medicina legal, ela resulta da própria gravidade dos interesses que lhes são conferidos, tá? Não sendo exagero dizer que a honra e a liberdade e até a vida dos cidadãos podem depender das suas decisões. Então, essa importância legal, ela resulta de todo esse meio. E é claro que a tua honra, a tua liberdade depende das tuas próprias decisões. O que um meio judicial, o que um meio jurídico vai cumprir é o que está no Código Penal, é o que está na Constituição. Segundo ainda o professor Genival Veloso, ele não se preocupa apenas com o indivíduo enquanto vivo. Alcançá-lo ainda quando ovo e pode vasculhá-lo na escuridão da sepultura, de acordo com a necessidade jurídica. Então nós temos esse campo tão abrangente, mas que essas interações dependem somente do modo de vida da pessoa como um todo. Porque uma pessoa ela só vai ser investigada se ela cometeu algum crime ou se ela está sob suspeita de algum crime. Se você não tem suspeita sobre nada, se não tem fatos sobre nada, então você não está configurado como um criminoso. Então a sua eficiência ela é bem caracterizada na sua definição, tá? Contribuir do ponto de vista médico para a elaboração, interpretação e aplicação das leis. Ponto. Tá? A eficiência é bem caracterizada quanto a isso. Então, um juiz, para tomar uma decisão, por exemplo, de uma agressão física, de um estupro, de um assassinato ou de qualquer outro crime de natureza jurídica, se necessário, ele vai pedir um ponto de vista de um médico especialista, de um médico da área, que vai fazer o relato, vai fazer essa arte maravilhosa de setar os passos, de fazer a cronologia perfeita, até que se explique como ocorreu o crime, como se deu as vias de fato e todos os aportes legais que são necessários nesse meio. Então você tem essa relação íntima com as demais ciências, porque nós não podemos alocar somente assim, somente a medicina geral vai fazer isso. Dentro das áreas da medicina, nós temos vários aportes, como a ginecologia, a obstetrícia, a anatomia, a anatomopatologia, a infectologia, as análises clínicas, a cirurgia, a pediatria, a traumatologia, a psiquiatria, pneumologia, a radiologia, a urologia, clínica geral, entre todas as outras variantes que temos da medicina. Todas elas podem servir como aporte legal para um meio jurídico, se assim for a necessidade dada pelo juiz, tá? Por exemplo, se você teve uma criança que sofreu um abuso físico, sofreu lesões, sofreu uma pressão emocional, o juiz ele vai pedir um laudo de um psiquiatra, um laudo de um pediatra, vai pedir análises clínicas para ver se a criança se contaminou com alguma doença, se foi utilizada alguma droga, se ela está contaminada com alguma patologia, com alguma doença e assim por diante. Então são áreas que se interconectam, mas todas trabalham para um bem comum, todas trabalham para dar um aporte jurídico total
para que toda forma ocorra toda forma ela ocorra para um bem maior, para um esclarecimento de um crime, um esclarecimento de uma ação e assim por diante. Dentro desse meio ainda temos as áreas jurídicas, né, um pouquinho mais específicas, que trabalham com as áreas médicas de um meio mais específico, como a do direito civil, que trabalha casos como paternidade, impedimentos matrimoniais, né, os impedimentos para casamentos, erros essenciais, limitadores e modificadores da capacidade civil, a gravidez, a personalidade civil, os direitos do nascimento de um bebê. Então é uma área específica do direito civil que vai trabalhar esse ponto. Se uma mãe chega e pede um teste de paternidade para o pai da criança e ele se nega a fazer, se consegue por uma ação judicial isso. Então visa colocar o direito civil como um ponto de aporte junto com a medicina, porque pode ser obrigatoriedade esse pai fazer esse exame de paternidade? Pode sim, ele pode ser obrigatório a fazer o teste de DNA, da mesma forma como erros matrimoniais, tá? Que podem ser consertados de uma forma pelo direito civil, modificadores de capacidade civil, se a pessoa é apta a desempenhar determinado papel ou não é apta, tá? Os direitos de nascimento de um bebê. Sabemos que o projeto de lei que eu coloco para vocês ali, o projeto 10.774/18, ele visa estabelecer esse marco inicial da personalidade civil a partir da concepção do embrião vivo. Então, atualmente o Código Civil, para o Código Civil, né, a personalidade começa a partir do nascimento com vida, resguardado desde a concepção os direitos do feto. Então o direito civil ele se aporta desse meio médico legal para dar suporte a essas questões e às decisões dadas pelo direito, dada por esse meio civil. Tranquilo? Então, dando sequência, nós temos ainda o direito penal, que trabalha com lesões corporais, com sexualidade criminosa, aborto legal e ilícito, infanticídio, homicídio, emoções, paixão, embriaguez. Então é outro ramo do direito que precisa, é muito comum se utilizar dos meios médicos legais ou dos médicos específicos das áreas para elucidar casos como de lesão corporal, de sexualidade, o próprio aborto. Nós temos hoje o código, ele permite o aborto em casos, por exemplo, de acefalia, quando você tem garantias que o feto não vai nascer saudável ou ele apenas vai se desenvolver e não vai sobreviver fora do corpo da mãe. Então você tem o aporte legal para isso, da mesma forma que você tem o aporte legal para condenar o aborto ilícito, as clínicas de aborto, esses nascimentos não desejados, você tem esses aportes também, porque acaba interconectando. No caso, por exemplo, de um bebê que é abandonado, é largado, como nós vimos casos em jornais, de bebês largados a esmo em lixões. Se for feito um mapeamento do DNA desse bebê e no banco de dados da polícia tiver o mapeamento genético de uma possível mãe, de um possível pai, com toda certeza ele vai ser chamado para prestar os devidos esclarecimentos, da mesma forma como para elucidar homicídios, se encontra algum corpo em algum lugar ermo, quando você não tem testemunhas diretas, como que se elucida um homicídio, como que você afirma a causa que levou aquele homicídio, a própria relação entre emoções e paixão que levam as pessoas a cometer as mais diferentes loucuras, acaba tendo esse aporte do direito penal, junto, por exemplo, com um psiquiatra, com um médico que vai detalhar o que pode ter levado aquele indivíduo a cometer tais ações. A embriaguez,
nós sabemos que o Código Penal condena a embriaguez, a multa se tornou bem salgada, tá, para o meio, e nós temos os aportes legais. Você tem o etilômetro, o famoso bafômetro, né, que dá os miligramas de álcool ingerido. Então, se a pessoa se recusa, por ordem judicial, ela pode ser forçada a fazer um exame de sangue para que seja comprovada sua embriaguez ou não. Então, as diferentes áreas que trabalham em torno disso, o próprio direito constitucional, que garante a dissolução do matrimônio, por exemplo, ou que dá proteção à infância e à maternidade, como que a medicina trabalha nesse ponto, tá? Dando esses aportes, ocorreu uma separação, mas por que meios, tá? Algum problema de natureza médica, de natureza pessoal, principalmente assim nos casos que ocorrem as separações por vias judiciais, né? Que aí nós temos os aportes da medicina, com laudos psiquiátricos, com exames toxicológicos e por aí vai. A proteção da infância e a maternidade, a garantia da mãe poder gerar o seu bebê e não perder os seus direitos, tá? Os seus direitos exclusivos, como é o caso de, por exemplo, empresas tentarem pedir exames de gravidez para as mulheres que são contratadas, ou de demitir mulheres grávidas ou que engravidaram durante seu período, durante o período que está trabalhando na empresa. Então, a parte constitucional, ela garante isso, e ela se aporta da medicina diretamente com essa necessidade, para que ocorra essa inter-relação entre o meio. Então, quem que vai dizer para o juiz, mas a mulher está grávida, ou ela estava grávida e ela perdeu o trabalho, ou a empresa mandou embora. Mas claro, é fácil saber que está grávida, é fácil saber que está grávida, mas quem vai dar essa interconexão com o meio vai ser o jurídico, vai ser o meio jurídico que vai fazer isso, porque você trabalha por vias legais. Então, diretamente, a medicina vai dar o parecer da gravidez, do tempo de gravidez e afins, e o parecer jurídico parte do meio judiciário para assegurar o direito à mãe, a mãe ter o bebê, ou da mesma forma a mãe que precisa fazer um divórcio por ser uma relação abusiva, por ela sofrer pressões psicológicas, espancamento. Isso acontece com os filhos, acontece com ela. Você tem o parecer médico legal, mas o aporte judicial é dado no meio do direito. Quem vai fazer isso vai ser o juiz, que vai dar esse aporte e vai assinar a resolução, ou vai acatar com a decisão tida pelos promotores ou não, tá? Então, ainda temos o direito processual civil e penal, que trabalha com a psicologia de testemunhas, confissão, a reação do acusado, vítima das perícias, né? Então, trabalha com essa necessidade de saber por que eu tenho que trabalhar a psicologia de uma testemunha, para ver se ela é uma testemunha verdadeira daquele caso, ou se ela está inventando situações para tentar condenar alguém ou para tentar inocentar alguém, tá? A reação de um acusado, por exemplo, quando ele vai ter a sua audiência de custódia, se ele vai pegar a liberdade provisória ou não, saber se ele está falando a verdade. Então, na maioria das vezes, você tem psiquiatra ou um psicólogo que está junto, que vai dar o aporte médico legal, concordando com o veredito dado, ou concordando com a palavra do acusado ou não. As vítimas que sofrem de abuso, se elas estão num equilíbrio psicológico bom para fazerem os seus testemunhos ou não. Então, toda a parte de medicina, ela vai auxiliar diretamente essa parte processual, tá? Da mesma forma que ocorre com o direito penitenciário, tá? Que é a psicologia do detento, que
quando você trabalha os livramentos condicionais, a psicossexualidade das prisões, né? A pressão sexual que muitos presos sofrem dentro dos presídios, dentro das prisões. Então quem dá esse aporte acaba sendo a psicologia, o psiquiatra, e vai passar o parecer dele para os meios legais. Ainda as relações com o direito do trabalho, tá? Com relação de insalubridade, higiene, doenças, prevenção de acidentes profissionais. Ah, mas isso tem relação com a medicina e com o judiciário? Tem sim, porque um juiz, uma promotoria pública, ela vai se aportar de um laudo expedido por um médico. Se a situação que o trabalhador estava era insalubre, se faltava higiene, se ele trabalhava em algum local que possibilitava ele ter doenças recorrentes ou não, tá? Atestando a capacidade profissional dele, ou relatando como ocorreu um acidente profissional, a própria lei das contravenções penais, tá? Os anúncios que se tem no meio de técnicas anticoncepcionais, de embriaguez, as toxicomanias, tá? Todo esse meio, o meio médico, os médicos que vão ser definidos pelo juiz, pela promotoria, que vai julgar se uma empresa, se algum anúncio fez uma contravenção no meio penal, se fez um anúncio que não devia, se fez um anúncio, por exemplo, de embriaguez, incitando pessoas a beber enquanto dirigem, tá? Ou a própria utilização de tóxicos, tá? Se você tem propagandas que auxiliam no tratamento de pessoas ou demonstram formas variadas de tratamento. Então, todos esses aportes você vai ter toda essa equipe que vai ser, se você já tem um caso jurídico, vai ser disposta pelo juiz e pela promotoria pública, e os laudos subsequentes que vão ser dados para esse aporte, para o juiz chegar à sua solução final. Então, nós temos ainda as áreas da medicina que se relacionam diretamente e com outros ramos do direito, né? Como, por exemplo, o direito do desporto, que são as análises que ocorrem no meio do esporte, tá? Se ocorreu uma lesão, se ela é do tipo culposa, se o jogador fez de forma proposital, se o oponente fez de forma proposital, ou os aspectos de doping. Quem vai dar esse relatório para o direito dos desportos são os médicos específicos que vão trabalhar e vão dar o aporte para que isso ocorra de uma maneira totalmente eficaz e limpa no meio esportivo. O direito internacional privado, que decide, né, as questões civis que são relacionadas a estrangeiros no Brasil, então decide as relações que, se você precisa, se uma pessoa pode ficar no país ou ela acaba sendo tirada do país. Isso você tem meios legais, porque você tem o mapeamento da família, a comprovação que ele é legitimamente do país de origem, ou que ele tenha as autorizações específicas para permanecer no país. O direito comercial, que pericia bens de consumo, tá? Principalmente nas questões quando você precisa atribuir condições de maternidade, tá? As situações econômicas de ambos os lados, tanto do pai como da mãe. Então o direito comercial, ele se aporta desses meios. Mas o que a medicina tem a ver com isso? Ela vai atuar diretamente no meio, comprovando a paternidade da criança. A parte psicológica, a parte psiquiátrica vai dar o aporte se a pessoa tem capacidade psicológica e emocional para cuidar daquela criança. E a parte econômica, que é trabalhado do direito comercial, vai dizer se aquela pessoa ela é economicamente estável, né, ou tem uma capacidade econômica legal
para poder dar todo o aporte necessário para que para os filhos do casal ou para a criança em questão. Temos ainda o direito canônico, né, que se refere às anulações de casamento, por exemplo, que são dadas por parte civil e por parte jurídica, tá? Que temos as relações diretas com as anulações de casamento com outras áreas do meio também, porque se tem pedidos, por exemplo, de anulação de casamento pelas situações mais diversas possíveis, tá? Com pontos relacionados à química, à biologia, à toxicologia, à balística, à datiloscopia, sociologia, à história natural. Então nós temos os mais diferentes aportes que são utilizados e são vistos nesse meio, porque um juiz ele pode determinar uma anulação de um casamento de uma forma religiosa se você tiver todos os aportes necessários para isso. Por exemplo, hoje que todo mundo se sabe, né, que quem casa em uma igreja, para a igreja não existe essa dissolução do casamento, mas o direito canônico ele analisa as situações de uma forma separada. Tudo depende de como ocorreu aquele aporte, de como aconteceu as situações que levaram aquela separação, para ver se essa anulação é viável ou não. Quando se aporta, por exemplo, na datiloscopia, se a pessoa casou com alguém que se dizia ser outra pessoa, ou com um assassino, ou com um estuprador, ou com alguém que possa levar ela a sofrer pressões psicológicas, espancamentos e afins durante a vida, tá? E as questões sociais, porque isso trabalha também todo esse meio, porque as questões sociais acabam influenciando muito na vida das pessoas, e os psiquiatras, os psicólogos, os exames e afins dão o aporte que vai ser necessário para a justiça determinar pela anulação ou não, certo, pessoal? Espero que tenham gostado, que tenham compreendido o conteúdo. Fiquem muito bem, passem bem, sejam muito bem-vindos ao curso e até a próxima aula.